Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje com um convidado super mega especial, nós vamos fazer uma visita lá para São Paulo para falar com ele, que é o Leonardo Lima, né? Ele que vai falar hoje sobre vários assuntos importantes. Ele que é CEO e também founder da Dreams and Purpose Consulting, né, que trabalha nas áreas de ESG, sustentabilidade, economia circular e valor compartilhado. Seja muito, muito bem-vindo, Léo, aqui ao programa As Pessoas Inspiram. Eli, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aí com todos vocês do Sul, né, que tem passado períodos aí bem complicados, né, a gente aqui fica acompanhando e torcendo e apoiando para que vocês já saiam dessa situação. Felizmente a gente já tem notícias que está melhor, ainda muito por fazer, né, mas um prazer poder compartilhar um pouco aí do que eu venho aprendendo aí ao longo da minha jornada de vida. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, muito obrigada em nome da Vale TV. Léo, para iniciar, sempre faço a pergunta mágica aqui. Eu queria conhecer mais o Léo, né? E as pessoas também que estão na audiência, né? Gostariam de saber um pouquinho mais da tua jornada de vida, né? Então, eu queria que tu comentasse nessa primeira pergunta aqui um pouquinho do Léo. Olha, sempre que me perguntam quem é o Léo, eu falo, bom, acho que eu sou um astronauta que nunca foi para o espaço, né? Então, eu quando tinha lá os meus 15 anos de idade, né, fazendo ainda na época jurássica, muitos dos que nos ouvem nem sabem o que é um teste vocacional, né, porque isso não existe mais, mas saiu que eu queria ser astronauta, mas eu acho que eu continuo sendo astronauta, né? Então tudo que eu faço na minha vida, na minha jornada, seja para as pequenas coisas, eu sempre me olho fora do planeta para depois voltar, tudo, não tem nada que eu faça que eu não olhe de fora. Então, eu sou um astronauta que se formou em Química Industrial e depois fiz algumas extensões em MBAs, um deles foi em Desenvolvimento Sustentável, pela Fundação Getúlio Vargas. E hoje eu me considero, né, uma pessoa que bastante inconformada, mas um inconformado positivo. Então, para tudo aquilo que eu não estou de acordo ou acho que possa ser feito melhor, eu quero me envolver e quero ser um agente de mudança, né? Então, hoje, imaginem que já tenho 60 a mais, mas com uma energia, sabe, daquele mesmo jovem que queria ser astronauta, que não chegou à Lua, mas que quer claramente que a gente tenha, todos nós tenhamos um mundo melhor, para todos. Muito bem, muito bem. E é bem isso, né? É tão legal a gente olhar para trás, né, Léo, e entender, assim, toda a nossa jornada, né? E as pessoas que estão aqui, a gente sempre traz aqui no programa, né, todos esses desafios dessa jornada, porque não é tão fácil assim, né, construir uma empresa, construir um negócio, ter aí um posicionamento de quase de influência, como tu tens hoje, né, nas redes sociais e também por onde tu passas, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses desafios de empreender, né, dentro da área, dessa área de sustentabilidade e ESG. Eu acho que todos nós, independente de onde nós estamos, nós temos hoje um desafio que é encontrar o nosso propósito de vida. Então, muitas vezes a gente vive nessa correria do mundo atual, com tanta informação, celulares, e a gente transpira informação e recebe informações todos os segundos da nossa vida, e a gente acaba não perguntando para nós mesmos, para a nossa consciência, qual é o nosso propósito. E eu acabei, talvez já muito cedo, descobrindo qual era o meu propósito, que o meu propósito é servir aos outros, em tudo que eu faça. Então, vi que, na realidade, eu não queria as coisas para mim, os bens materiais. Lógico que a gente acaba tendo bens materiais, mas eles não são a razão da minha vida. Claramente não são. E quando a gente tem muito claro isso, que você quer ser e não quer privilegiar o ter, isso muda muito a nossa vida. Então, acho que um ponto que eu colocaria para todos vocês que nos escutam é que façam essa avaliação. Hoje, qual é o peso? Onde você coloca mais peso no seu dia a dia? Quando você levanta cedo, né, cedinho, você está preocupado em ter algo ou em ser um ser humano melhor? Em fazer coisas melhores para as pessoas que estão no seu entorno, seja a sua família, seus colegas de trabalho, o que seja. Então, quando eu decidi empreender, foi porque nas conversas com a minha consciência,
a minha consciência já dizia para mim, olha, você não deve mais hoje estar ligado a uma empresa, sim deve procurar o seu caminho. Não foi nada fácil, porque saí de uma organização muito grande, a última que eu trabalhei, que era o McDonald's para a América Latina, e que, embora tendo toda a liberdade do mundo para tocar essa agenda de sustentabilidade, eu já me sentia aprisionado numa gaiola. E passei a me sentir aprisionado no seguinte sentido, né? Eu materialmente estava ligado à companhia e com tudo que ela proporciona, uma excelente companhia, excelentes amigos, mas o meu coração tinha saído do meu corpo, estava fora. E eu precisava juntar os dois, foi quando eu decidi sair e montar a Dreams and Purpose Consulting, que, como o próprio nome diz, ela fala de sonhos e de propósito. E eu acredito, pessoal, que nós todos temos sonhos e temos propósito. Muitas vezes a gente acaba esquecendo os sonhos, porque eles são difíceis, muitas vezes são complexos de serem atingidos, e o propósito a gente acaba nem sabendo qual é o nosso propósito de vida. Então, quando eu fundei a companhia, qual é o meu propósito com a companhia? Ajudar que as pessoas encontrem o seu propósito. Ajudar que as pessoas aumentem o seu nível de consciência para esse mundo tão complexo que a gente está vivendo e esse mundo tão desigual que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos conversando aqui hoje, né, utilizando a internet, obviamente nós almoçamos, nós temos roupas, nós temos casa, aproximadamente 800 milhões de pessoas hoje, no dia de hoje, não vão ter o que comer. E a gente sabe o quanto a gente tem de desperdício em casa e por aí vai. Então, quando eu decido também os itens que eu vou trabalhar aqui nessa minha empresa, a economia circular ela tem que aparecer, porque a gente tem um mundo que ele foi projetado, a gente não sabe, né? Alguns acreditam em Deus, outros não, mas independente da nossa crença religiosa, nós temos um mundo que ele deveria estar em perfeito equilíbrio. E nós estamos desequilibrando esse mundo, mesmo pequeno, mesmo sendo muito pequenos em relação ao tamanho do planeta Terra, nós temos desequilibrado esse planeta. Nós precisamos reencontrar o equilíbrio. Então eu pretendo deixar, ou seja, talvez quando passe para algum outro plano ou não, até o final da minha vida, trabalhar em educação, levando informação para que as pessoas tenham mais consciência e, através desse aumento da consciência, elas definam o que vão fazer com as suas vidas. E espero que definam fazer coisas muito positivas com a sua vida e que essa decisão melhore a vida de muitas outras pessoas. Legal, legal. Ô, Léo, uma outra coisa, né, falando aqui, a gente está conectado também pelo capitalismo consciente, né, e a gente sabe o quanto dentro das organizações, né, muito vem dessa liderança, né, as modificações que a gente quer ver dentro da organização, passar nessa geração dessa cultura, depende muito da liderança. Eu queria que tu contasse um pouquinho do que tem visto hoje nas tuas consultorias, né, qual é a maior dor hoje do líder que quer transformar e colocar tudo isso em prática, né? Que já descobriu o seu propósito, enfim, né? Como é que a gente coloca isso na prática? Eu acho que a grande dor, o grande desafio que o líder hoje tem é conciliar as ações de curto prazo com as ações de médio e longo prazo. Nós sabemos que amanhã, toda essa questão de mudança climática, embora vocês tenham sofrido muito, né, já uma violenta ação das mudanças climáticas, em geral, nós não temos rupturas muito grandes nesse sistema que façam com que a gente veja que precisamos mudar. E as empresas, obviamente, elas precisam sobreviver no curto prazo para serem longevas. Então, o líder hoje, ele fica sempre numa balança na decisão das ações que ele vai tomar para manter a empresa viva no curto prazo, mas olhando para o futuro. Claramente, esse líder precisa ter um conhecimento holístico, precisa talvez entender muito mais do que passa fora da empresa dele até do que dentro da empresa. É através desse conhecimento, através do contato com as várias partes interessadas, fornecedores, clientes, o seu pessoal interno, o governo de onde está situada a sua operação, para entender como ele vai administrar um grande conflito que nós temos hoje entre o que eu faço hoje e como eu faço hoje para evitar comprometer o futuro, seja da empresa ou seja do planeta ou da sociedade que eu estou inserido. São decisões difíceis, muitas vezes você tem que tomar decisões duras para
que a sua empresa, a sua organização consiga sobreviver. Exemplo, alguns cortes de custos, alguns regimes que você tem que fazer de maneira forçada, mas se você tem o propósito de que a sua organização siga para frente, você, eventualmente, quando faz algum corte, eventualmente, de pessoas para sobreviver no curto prazo, você vai olhar bem como é que eu reintegro as pessoas que foram tão fiéis a mim nesse período depois de passar uma tempestade. Depois de toda a tempestade vem a bonança. E a gente tem que estar preparado para os dois. Muito bem, muito bem. E, Léo, para quem não conhece o Léo, depois dá mais piada lá no LinkedIn dele, né? Eu tô vendo muitos posts teus falando sobre o impacto da ODS, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho, e tem Turma da Mônica, o que tem a ver isso com o Léo? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente, né, Eli? São coisas que acontecem na nossa vida, e eu diria assim que a minha vida foi um pouco talvez orientada pelo universo, por forças do bem, eu diria, que me levam a ter contato com projetos maravilhosos, né? Bom, ano 2017, eu acabava de voltar da Argentina para, ainda dentro dessa grande companhia que eu trabalhei por muitos anos, para assumir continuar com a minha posição de liderança para a América Latina, mas baseada aqui no Brasil. Bate na porta do escritório, aqui em São Paulo, justamente uma gerente da ONG, né, Aldeias Infantis SOS, uma ONG suíça, e ela queria apresentar um projeto. E ela trouxe uns gibis dentro de um envelope. Eu não esqueço desse dia, porque eu tinha o desafio, quando voltei aqui ao Brasil, que era educar 45 mil funcionários da companhia aqui no Brasil sobre o que significavam os ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, o que era o Acordo de Paris, toda essa questão de sustentabilidade. Eu ficava pensando, meu Deus, que desafio, como é que eu vou levar esses assuntos que são complexos e que não estão no dia a dia das pessoas para essas pessoas que estão nos restaurantes onde eu trabalhava, que são jovens, que têm uma faixa etária tão dinâmica, né? E quando ela tira do envelope um gibi, mas o gibi era da Turma da Mônica, e obviamente todos nós que somos brasileiros, independente da nossa idade, nós gostamos da Turma da Mônica. Eles são adoráveis, são uma turminha maravilhosa, né? Quem não gosta da Mônica, do Cebolinha, cada um tem o seu personagem favorito. Só que era a Turma da Mônica contando histórias sobre os ODS. Então, esse projeto me encantou, isso em 2017. Eu comentei para ela, falei assim, nossa, esse projeto era assim, a empresa patrocinava a compra desses gibis eram doados às escolas públicas e estaduais de onde você achasse por bem doar. Eu falei, não, eu não quero só fazer isso, eu quero implementar internamente esse projeto na empresa, porque eu quero educar a todos internamente lendo gibis da Turma da Mônica. Assim foi feito e foi um estrondoso sucesso. E sabe qual é a grande sacada desse projeto? É a seguinte, todo mundo, primeiro, gosta da Turma da Mônica, ok, check. Depois, as pessoas não sabem o que são os ODS, check. As pessoas não sabem. As pessoas, eventualmente, não estão interessadas porque não sabem o que significam, e não sabem a importância para as suas vidas de nós trabalharmos para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas a combinação de adorar a Turma da Mônica e ter uma atração por gibis, que nós adoramos a leitura de gibis, faz com que as pessoas passem a saber o que são os ODS, lendo as histórias, que são lúdicas, são engraçadas, são divertidas, levam para casa, leem no trabalho, leem depois do almoço, e sem saberem, é um projeto educativo em que as pessoas não sabem que estão sendo educadas. Então ele funciona de uma maneira maravilhosa. Nós já temos mais de 600 mil pessoas educadas pelo projeto e ele não para de crescer. Então você que nos escuta, depois procurem, eu deixo com a Eli os contatos, Projeto Impacto ODS. E qual é o nosso objetivo? Não é nada pequeno. É impactar 16 milhões de pessoas até 2030. Então, conto com a sua ajuda, mas a sua ajuda é divulgar o projeto e depois ler. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Que legal, eu já estou encantada, vou dar uma olhada com mais carinho ali, né, e tentar ver como eu posso me conectar com esse tipo de pauta, né, que é tão relevante hoje em dia, né. Léo, deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim, tu que anda pelo mundo, né, tem bastante conhecimento aí sobre a área da sustentabilidade, sobre ESG, como é que tu
enxerga o contexto brasileiro dentro desse cenário mundial? Eu vejo que ele é muito variável, né? Então varia por empresa, varia muitas vezes por estado, por situação econômica, mas ainda vejo uma confusão muito grande, que ela veio em função de uma avalanche que a gente teve, do ESG, né? Que inclusive é uma sigla em inglês, Environmental Social Governance. Então, imagine, e eu sempre falo, se a gente não consegue levar esse tipo de informação às pessoas comuns, e não menosprezando as pessoas, mas eu digo, a grande parte da população, a gente não consegue fazer esse tipo de agenda avançar, né? Então, quando chega essas famosas 3 letras, e elas vieram muito impulsionadas pelo mercado financeiro, que estava preocupado com riscos em função de mudanças climáticas, riscos em função de aspectos sociais, riscos em função de governanças de empresas que eventualmente não eram transparentes, isso vem como uma avalanche, e o que eu vejo é uma preocupação muito grande das empresas em geral apresentarem resultados, mas sem observarem por que tem que fazer essas coisas. Então eu vejo essa pressão, ela é muito maléfica, a meu ver. Nós precisamos primeiro respirar. Se vocês que estão nos escutando trabalham em organizações, sejam elas quais forem, quando escutarem, não, nós temos que fazer rápido. Não. Primeiro é sentar e ver o que é essa agenda, que ela é super importante, sim, para a sua empresa, para qualquer cidade, para qualquer país, ela é muito importante, mas primeiro nós temos que entender onde nós estamos, o que está sendo preconizado por essa agenda, né, que olha a sustentabilidade, né, social, ambiental, a governança, como as empresas estão sendo lideradas, que foi o que nós comentamos anteriormente. Eu diria que hoje, um líder de empresa, minha recomendação para eles é a primeira coisa que você tem que fazer, senta numa cadeira, toma um café e respira e comece a entender por que você vai ter que fazer alguma coisa que alguém está dizendo para você fazer. Questione. Não faça nada que você não entenda a razão do que você vai fazer e como o que você vai fazer vai impactar o seu negócio. Porque o que eu tenho visto muitas vezes nessa correria desenfreada para fazer alguma coisa, empresas que estão comunicando coisas que não fazem, ou estão comunicando coisas que são obrigadas a fazer como uma grande vantagem. Então, isso que a gente chama de greenwashing, né, de lavagem verde, que ela aparentemente faz alguma coisa que é muito boa, mas ela é obrigada por legislação a fazer. Então, isso não tem nada de excepcional, mas a empresa começa a comunicar que ela vem fazendo. Por quê? Porque ela está sendo muito pressionada a apresentar resultados. Então, eu diria que a melhor coisa, procuremos entender, né, de onde vêm as mudanças climáticas, de onde vem toda a pressão por diversidade, por onde vêm os temas de racismo, como as pessoas são tratadas na sua organização, como você trata os seus fornecedores, como você é tratado pelos seus clientes. Nós operamos ou nós vivemos num sistema complexo em que todos nós estamos interligados. É disso que se trata, entender o que é o famoso ESG ou sustentabilidade, porque imagine, né, que hoje em dia não há mais espaço para uma empresa ser uma empresa, digamos, de sucesso, se esse sucesso dela é à custa das pessoas que trabalham nessa empresa, se é à custa do meio ambiente, se é à custa, eventualmente, de onde ela está instalada. Então, cada vez mais, nós não vamos ter espaço para organizações que não entendam que elas fazem parte de um todo e elas precisam entender qual é a contribuição dela, positiva ou negativa, para esse todo. Eu diria que é o primeiro ponto, né, que eu sempre recomendo às organizações: façam um diagnóstico, saibam onde vocês estão contra esses padrões ou requerimentos que estão sendo pedidos a vocês, e aí sim passe a tomar decisões que vão estar de acordo com o que você planejou para o seu negócio e vão fazer com que o seu negócio, aí é o que a gente tem, né? Lá no Capitalismo Consciente, que o seu negócio seja bom não para você somente, mas que seja bom para o mundo. Essas são as empresas que nós precisamos que fiquem daqui para frente. É verdade, e é uma coisa muito, muito interessante a tua fala, né, e é bem a realidade, né, eu também observo aqui, né, trabalhando também um pouco com essa área, né, o quanto ainda precisamos ter esse valor compartilhado mesmo, essa geração de valor compartilhado dessas ideias.
E quando a gente traz essa agenda de ESG, às vezes para uma empresa, né, eles ainda estão muito... Claro que a gente está numa jornada, né, Léo? A gente sabe que, por mais que sustentabilidade e todas essas pautas já venham de long time, né, ainda assim, as empresas ainda ainda estão melhorando, né? Estão tentando aí colocar isso em prática, mas eu sinto ainda que é muito da porta para dentro, né? E da porta para fora, que também é essa questão do impacto, né? Que nós geramos nos nossos parceiros, no nosso entorno, ainda é pouco vista, né? E eu acho que para essa agenda ESG é fundamental, né? A gente trazer essas pessoas, esse externo para dentro da empresa também, né? Sem dúvida. E você tocou num assunto que eu sou literalmente apaixonado por ele ali, que é o conceito do valor compartilhado, que foi lançado em 2011, né, pelo Michael Porter e Mark Kramer. E esse é um conceito, porque o Porter ele comenta, né, num artigo que ele publicou na Harvard Business Review, na revista, e ele falava, olha, nós temos vários problemas no mundo, como a gente vivencia, né, a gente tem a fome, tem problemas de violência, de saúde, mudanças climáticas, isso lá em 2011. E ele falava, olha, os governos têm sido ineficazes para dar solução a esses problemas. Nesse artigo, ele coloca, olha, mas nós precisamos, as empresas precisam ver que esses problemas podem ser matéria-prima ou podem ser justamente o pontapé inicial para que elas apresentem soluções de solução para a sociedade. Então, quando ele lança o conceito, e eu passei a estudar e a conhecer um pouco, e sou apaixonado por ele fala que as empresas podem obter resultados fornecendo soluções para a sociedade. Então, várias empresas já começaram a trabalhar desde 2011, tem exemplos no mundo inteiro, de empresas que observaram problemas, seja de alimentação, seja de fornecimento de água, seja algum problema no entorno dela, em que ela tem uma capacidade, ela tem conhecimento e ela usa esse conhecimento para resolver o problema que está identificado fora dos portões ou dos muros dessa empresa, fazendo negócios. Então, um exemplo que eu gosto muito de citar é o exemplo da água AMA, da Ambev. A Ambev é uma grande produtora de bebidas, como nós conhecemos, produz cerveja, refrigerantes e água. Só que ela pegou um dos produtos dela, água enlatada ou engarrafada agora, em que ela destina os recursos desse item para prover água a quem não tem água em comunidades carentes no Brasil como um todo. Ela tem a capacidade, ela tem a tecnologia, ela tem linhas de produção, e esse não é um produto de caridade dela, porque ela cobra. A gente pode comprar água AMA nos supermercados. Então, o que ela fez? Nesse caso, ela decidiu que destina 100% do recurso dessa água para essas comunidades carentes. Podia não destinar 100% dos recursos, do lucro, né? Podia destinar 80%, já estaria ótimo, 70% já estaria ótimo também. Mas o que acontece? Ela não dá o dinheiro, ela vende esse produto, mas faz com que parte, no caso dela é 100%, retorne para comunidades carentes. Esse é um excelente exemplo, tem N outros, mas valor compartilhado, para mim, claramente, junto com o capitalismo consciente, os conceitos que a gente tem de propósito, né, de foco nas partes interessadas, ter consciência, ter um propósito maior, são as soluções que a gente precisa para o mundo empresarial. Obviamente, tudo isso dentro dessa agenda da empresa entender que ela gera impactos, tanto positivos quanto negativos. Muito bem, muito bem. Léo, já estamos aqui quase na finaleira da entrevista, né? E eu queria te perguntar, assim, visão de futuro para o Léo. O que tu imagina, o que tu pensa, qual é a tua expectativa aí para frente? Eu vejo o seguinte, né, que a gente normalmente, eu acho que tem uma chave que a gente precisa virar na gente, é que o mundo do futuro, o mundo do amanhã, vai ser um mundo que nós consigamos realizar ou que nós queiramos realizar. Então, talvez mensagem para todos que nos escutem, não deleguem o mundo do futuro para alguém. Faça você o mundo do futuro. O mundo do futuro vai depender da mudança que cada um de nós fizer em nós mesmos. Nós sempre achamos que alguém vai resolver um problema e a gente não se considera parte da solução. Nós precisamos assumir
responsabilidades. Nós não podemos delegar as ações, sejam elas quais forem, para outros. Primeiro perguntemos: o que eu posso fazer para resolver o problema? O que eu posso fazer para que nós tenhamos um mundo melhor? Se você não responder essa pergunta, se você acha que você pode delegar para alguém, não reclame. Sempre que a gente delega, alguém vai fazer, bem ou mal, aquilo que nós não fizemos. Então, mensagem, pessoal: não deleguem as ações que são de cada um de nós tomar para fazer um mundo melhor. Muito bem. Léo, e para quem quiser, de repente, continuar esse bate-papo aqui, quer te contatar, como é que faz? Deixa as suas redes sociais, enfim, né? Um pouco como é que a gente contrata os teus serviços, enfim. Não, ótimo, Eli, super obrigado. Bom, pessoal, eu estou ali no LinkedIn, Leonardo Lima. Vai ser um prazer, ou seja, receber vocês, contactar vocês. Vou deixar o meu telefone, né? Ele é 11, prefixo aqui de São Paulo, 971946768. Por esses dois canais, né, vocês me encontram. Vai ser um prazer conversar com vocês, trocar ideias. O que eu falei, obviamente, não precisa ser verdade para vocês também. Então, claramente, né, tem todo o respeito para quem discorda do que eu comentei, e muitas vezes de controvérsias que a gente tem diálogos muito positivos. Vai ser um prazer conhecer pessoas novas que tenham escutado aí esse nosso bate-papo. Maravilhoso, e eu agradeço as pessoas que estão aqui, né, que ficaram até o final da entrevista para conhecer um pouco mais do Léo, né, e já convido para estar comigo na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram, com pessoas inspiradoras e projetos que podem te ajudar também a se espelhar, a se inspirar aí no mundo melhor. Muito obrigada, Léo, e até breve. Obrigado a você, Eli. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Tenho a honra de anunciar que o Imaflora é o novo apoiador institucional do projeto Impacto ODS. Tenho profunda admiração por eles, uma instituição que há 30 anos trabalha em projetos socioambientais de altíssima relevância para o Brasil e que agora vão incorporar a comunicação, a divulgação e a utilização da Turma da Mônica para educar sobre o que significam os 17 ODS. Essa parceria tem um alcance imenso, imensurável do que nós podemos fazer juntos. Estou muito feliz, muito agradecido pelos queridos amigos do Imaflora que aceitaram esse desafio de fazer parte do maior projeto de educação dos ODS no Brasil. Nós temos como objetivo impactar 16 milhões de pessoas até 2030. E agora eu sei que com o apoio do Imaflora e de outros sócios estratégicos, nós vamos chegar lá. Obrigado, Imaflora. Temos muito a fazer juntos.